109. Fort Scourge Capítulo 1019 Guerra Civil Mon Calamari 7. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Heavy Tanson se empolgou. A série AQ de robôs de combate subaquáticos em suas mãos é a força militar mais poderosa de todo o planeta. A resistência dos Mon Calamari foi destruída. O Quarren já seguiu sua liderança. Agora pode-se dizer que todo o planeta Dak já está sob seu controle. Em breve, ele poderá migrar os Cocrodons para o outro lado. Com esse planeta rico em suas mãos, outros Cocrodons também o servirão como mestres. Quem ousar desobedecê-lo, pode trazer esse homem para deportar. Dessa forma, ele se tornou o rei supremo do planeta. Depois, ele entrou no Conselho da Confederação da Galáxia Independente como governador. E o planeta Dak não é um planeta comum, é um planeta com um sistema industrial muito desenvolvido. Veja Tang Xiao em Planet Down, e olhe para Tumbactula em Planet Semis, como esses planetas industriais são tratados na Confederação de Sistemas Independentes. Dessa forma, ele pode alcançar o céu diretamente em um passo e se tornar a figura número 1 de toda a galáxia. Ele tem seu próprio jeito de agir, e não é tolo. Ele entende que, para alcançar seus objetivos, precisa estabelecer uma meta para as pessoas do planeta, para que possa tomar todo o poder em suas próprias mãos. E esse alvo é o Mon Calamari. Enquanto Heavy Tanson convencer todos os Quarren de que é o único que pode lidar com os Mon Calamari e a República Galáctica, sua posição será sólida. Mas, como quase todos os perdedores, ele superestimava o que podia fazer. Heavy Tanson começou a prender todos os Mon Calamaris e transformar várias cidades em prisões, mantendo-os todos presos e declarando que se tornariam escravos. Um ataque tão amplo e indiscriminado não só fez o povo de Mon Calamari temer ao extremo, mas também fez todos em Quarren se sentirem ameaçados, e a atmosfera de terror branco começou a se espalhar por todo o planeta. Ao mesmo tempo, Heavy Tanson também entende que, se quiser realmente se tornar um rei no planeta Dak, precisa de mais um passo: capturar e matar o herdeiro ortodoxo do trono do planeta Dak, o príncipe Leishar. Ele começou a emitir notificações de procura para todo o planeta, procurando pelo príncipe Leishar, e ao mesmo tempo não esqueceu de agradar seu patrono, o Conde Dooku. Anunciou unilateralmente que o planeta Dak havia se juntado à Confederação dos Sistemas Independentes e declarado guerra à República Galáctica. Depois disso, Heavy Tanson continuou atacando as cidades restantes do planeta Dak, mas os Mon Calamari mantiveram as cidades restantes e resistiram resolutamente, pois todos sabiam que, enquanto fossem derrotados, seriam considerados escravos. O final, que é mais terrível que a morte. E Heavy Tanson também encontrou novos problemas. Mon Calamari também tem muitas cidades construídas no mar, e essas próprias cidades são estruturas seladas, como enormes naves espaciais. Lutando nessas cidades, as vantagens dos Cocrodons debaixo d'água são completamente injogáveis, e nesse ambiente, a eficácia de combate da série AQ de Subterrâneo Water Combat Robots não é tão bom quanto o do B2 Super Combat Robô Terrestre. E as medusas, hidroide-medusas, trazidas por Heavy Tanson de seu planeta natal, Colcaris, também são inúteis nesta batalha meio submersa, meio no chão. Essas cidades de superfície também possuem poder de fogo defensivo muito forte, o que torna Heavy Tanson incapaz de retornar sem sucesso, podendo apenas sitiar e não atacar essas cidades. Enfurecido, Heavy Tanson ordenou que os Quarren lutassem imediatamente e, para forçá-los a entrar em batalha, também atirou em um grande número de soldados Quarren que estavam fugindo. Os Quarren não tiveram escolha a não ser entrar em batalha trêmulos. Afinal, eram grandes em número e, com pesadas baixas, capturaram novamente várias cidades Mon Calamari no mar. Com uma vitória tão importante, Heavy Tanson pediu ajuda ao Conde Dooku novamente. O Conde Dooku também foi muito generoso e enviou um contratorpedeiro da classe Shani para chegar novamente. Esse contratorpedeiro da classe Shani foi substituído por uma baía de transporte, que estava cheia de centenas de navios de assalto anfíbio da classe Tridente. Neste momento, Anakin Skywalker, Rock Johnson e Jar Jar protegeram o príncipe Leishar e retornaram ao planeta Mon Calamari. Eles pegaram o cruzador classe Consu e mergulharam diretamente no mar, colocaram o equipamento subaquático antecipadamente, abriram a escotilha e rapidamente abandonaram o navio e partiram. Heavy Tanson estava recebendo seus reforços, e o sensor enviou um sinal breve, mas quando olhou novamente,
Não havia vestígios, mas ele estava alerta e imediatamente colocou o exército robótico em prontidão de combate e procurou ao redor. E o príncipe Leishar entrou sorrateiramente em uma cidade de campo de concentração e descobriu que a cidade estava cheia de Mon Calamaris detidos, e essas pessoas estavam letárgicas e quase perderam a esperança de sobrevivência e a vontade de resistir. O príncipe Leishar arriscou tocar a buzina para animar seus concidadãos. Esse chifre pode emitir uma onda sonora especial que apenas os órgãos auditivos dos Mon Calamari podem receber. O som da trompa também mostra sua determinação em resistir até o fim, e essa determinação também é transmitida a todos os Mon Cala presos. Entre os malienses. Ao mesmo tempo, Heavy Tansun, que recebeu o sinal de som de corneta, imediatamente liderou o exército para caçar o príncipe Leishar. Leitura www.ucansu.com. Nesse momento, duas naves de desembarque de assalto classe Sher chegaram ao planeta Mon Calamari novamente sob a de um cruzador de batalha classe Chazer. O mestre Kit Festo mais uma vez liderou a força de combate submarino clone das Cuba. Venha o que. E desta vez, ele também trouxe mais de 30.000 guerreiros Gungan. Milhares de soldados pularam direto no mar a partir de couraçados e então lutaram contra uma coalizão de Quarren e droides de combate subaquáticos da Q. A vontade dos Quarren de lutar já se desintegrou há muito tempo, e todos eles olharam para baixo diante do contra-ataque da República, mas o exército robótico da Confederação dos Sistemas Independentes ainda é o obstáculo mais poderoso. Sob a proteção da água-viva Cyborg Medusa, inúmeros robôs de combate subaquáticos foram descobertos ferozmente contra o exército da República, e nesse momento, os Gungans finalmente mostraram sua incrível eficácia em combate. Eles são como um pato na água no ambiente subaquático, nadando muito rápido e muito flexíveis. Nem mesmo a série AQ de robôs de combate subaquáticos consegue alcançá-los. Com a ajuda dessa nova força, a força de Scuba Clone da República finalmente pode competir cara a cara com o exército robótico. No entanto, seus números ainda estavam em total desvantagem. Então, por sugestão do capitão Jarakibar, começaram a se mover em direção às cidades-prisão onde os Mon Calamari estavam sendo mantidos. Fort Scourge Capítulo 1. Guerra Civil Mon Calamari, fim, minas de plasma, especialidade de Naboo, principalmente submersas. Portanto, os Gungans dominaram muitos recursos de minério de plasma, e também usaram o minério de plasma para criar sua própria arma única, Boma. Boma é uma arma feita de minério de plasma, que pode gerar pulsos eletromagnéticos naturais. Essa pequena bola azul pode destruir diretamente um robô, e até mesmo a invencível água-viva Cyborg Medusa será danificada. Os guerreiros Gungan que vieram apoiar o planeta Mon Calamari estavam equipados com um dispositivo jato muito simples, porém extremamente funcional, que lançava Boma debaixo d'água em alta velocidade. E acontece que Boma é perfeito para lutar contra o exército de droides confederados em um ambiente subaquático. Se for usado para lidar com os Mon Calamari ou os Quarren, Boma provavelmente será desviado, mas aqueles robôs de combate subaquáticos aqui não vão desviar de jeito nenhum. E o Boma também fez maravilhas com aquelas águas-vivas Cyborgs Medusa que antes eram completamente imunes a tiros de rifle blaster. Essas águas-vivas Cyborgs Medusa são todas canais de transmissão de energia, mas após serem atacadas por Boma, elas perderão todas as suas funções instantaneamente. Quanto aos Quarren, eles já haviam perdido há muito tempo a vontade de lutar. Assim que o exército da República voltou, eles imediatamente fugiram. O exército combinado de Gungans e clones saiu vitorioso. Após romper a primeira linha de defesa do exército robótico, eles avançaram em direção à cidade do campo de concentração. No entanto, para Heavy Tansun, tal contra-ataque era totalmente esperado. Sob seu comando, centenas de navios de assalto anfíbios da classe Tridente que haviam acabado de ser reforçados chegaram ao fundo do mar abaixo das forças aliadas dos clones e Gungans em alta velocidade, e então os motores extremamente potentes impulsionaram as 4 longas máquinas do navio de assalto anfíbio. Os tentáculos começaram a girar rapidamente. A rotação ultra-alta impulsionou as correntes oceânicas e finalmente formou um vórtice incomparavelmente grande. O enorme vórtice imediatamente dispersou as forças da coalizão e, então, um grande número de robôs de combate subaquáticos da série A que aproveitou para lançar um ataque. Esses robôs pesados de combate subaquáticos são muito menos afetados pelo vórtice e conseguem manter seus corpos no lugar, mas os soldados Scuba da República e os Gungans não.
Suas formações são destruídas e esperam até a batalha subaquática. À medida que o robô se aproximava, eles tinham que continuar recuando. Kit Festo liderou um esquadrão de assalto que atacou os navios anfíbios de assalto classe Trident, capazes de fabricar vórtices, mas com pouco sucesso. Eles foram repelidos após destruírem apenas alguns tridentes, mas ainda havia muitos mais navios. Ao mesmo tempo, Revitanson também encontrou o rastro do príncipe Leixar e começou a persegui-lo com sua própria guarda pessoal. Anakin Skywalker, Ahsoka Tano e Jal Akbar lutaram até a morte, mas debaixo d'água, o Colicrodon SS de Revitanson se destacou. O poder de combate que saiu foi até comparável ao dos Cavaleiros Jedi. Anakin e os outros não conseguiram impedir, então tiveram que deixar Akbar escapar com o príncipe Leixar, e ele ficou para trás. Tapas de Anakin Skywalker sem grande poder na situação desesperadora. Ele parou Revitanson sozinho, dando tempo suficiente para Akbar escapar. No entanto, depois de finalmente se livrar da perseguição de Revitanson, Anakin Skywalker, que chegou ao ponto de encontro, ficou extremamente surpreso ao ver uma cena terrível. Ahsoka Tano ficou gravemente ferido e foi abraçada por Rock Johnson, enquanto Jal Akbar enfrentava alguém desesperadamente. Adela Catis. Ela usava o equipamento especial subaquático da Twi'lek, e o sabre de luz escarlate em sua mão até refletia a água do mar ao redor em vermelho. E na outra mão, ela segura o príncipe de Mon Calamari, Leixar. Ah! Tianxi, parece que você falhou. Ah! Adela Catis caiu na risada. Solte o príncipe. O capitão Akbar explodiu. E se eu não soltar? O que você pode fazer comigo? Adela Catis perguntou sarcasticamente. Você vai se arrepender. Todo o Mon Calamari vai te considerar inimigo para sempre. Disse o capitão Akbar entre dentes. Ah, estou com tanto medo, tio Hydra Catis disse exageradamente. Então, um dia depois, o príncipe Leixar será executado publicamente. Lembre-se de me fazer me arrepender. Depois de terminar de falar, ela agarrou o príncipe Leixar e nadou em alta velocidade em direção à retaguarda. Ao mesmo tempo, uma equipe de robôs de combate subaquáticos da Q também correu para bloquear os passos de Anakin. Quando eles matarem todos esses robôs, Hydra Catis já terá ido embora há muito tempo. Certo. Desculpa, Tianxi. Eu perdi. Ahsoka Tano disse fracamente. Não diga, não é sua culpa. Volte para o tratamento primeiro, disse Anakin. Precisamos salvar o príncipe Leixar. Caso contrário, o destino de todo o planeta será reescrito. Disse o capitão Akbar animadamente. Anakin Skywalker não falou, apenas assentiu solenemente. Bang! Adela Catis jogou o príncipe Leixar diretamente na frente do Revitanson e disse com um sorriso, olhe para aquele grandalhão. O que você não pode fazer, no fim, só pode deixar estar. Estou aqui. Revitanson bufou pesadamente. Isso só mostra que você ainda é um pouco útil como mulher. Ele se virou para Nozori, que estava ao seu lado, e disse, ok, está tudo pronto. Amanhã haverá uma grande cerimônia para executar publicamente o príncipe Leixar. Então, serei coroado rei. Ah! Não se preocupe, eu será reservado para o cargo de ministro de Estado. Nozori não falou, apenas abaixou a cabeça profundamente. Um dia depois, no centro da praça de Epicoral, Revitanson organizou uma grande cerimônia e obrigou todos os residentes de Epicoral a assistir, e a cerimônia seria transmitida simultaneamente para todo o planeta. Ao mesmo tempo, o exército da República Galáctica ainda avança lentamente, lendo www.kansu. Embora tenham destruído alguns navios de assalto anfíbio classe Trident, ainda não conseguem ameaçar a cidade de Corais Profunda nas profundezas do oceano em um curto período de tempo. Revitanson estava vestido de roupas de U. Ele ficou na plataforma alta e observou enquanto dois guerreiros de Colicrodon com machados gigantes escoltavam o príncipe Leixar até o chão, e observou as pessoas atônitas ao seu redor. Os moradores de Quarren não conseguiram evitar cair na risada. Ele veio ao microfone e disse em voz alta, hoje, o planeta Dak trará um novo começo na história. Os milhares de anos de disputas entre os Mon Calamari e os Quarren chegarão ao fim hoje. Quem é Dak? O mestre do planeta Grão, hoje, tem uma resposta. Isso mesmo, somos nós. Povo de Corcroden. Ele riu. Ah! Olhem para vocês mesmos, e olhem para mim. Nós, Colicrodons, somos muito mais fortes do que cada um de vocês. Mesmo que venha com 100 pessoas,
Não é páreo para mim. Isso é superioridade racial. Isso é supressão sanguínea. De agora em diante, sob minha liderança, Rei Vitansun, suas duas raças viverão em pé de igualdade. Porque vocês são todos meus escravos. Então hoje, que o sangue do príncipe Leishar, a última família real do planeta Adak, manche minha coroa. PFFT. Uma grande poça de sangue jorrou do peito dele. Rei Vitansun abaixou a cabeça com dificuldade, apenas para ver uma mão azul fina, perfurando seu peito. Fort Scourge capítulo 1021. Quem é o traidor? Rei Vitansun ficou atônito. Ele não fazia ideia de que Adrakatis o mataria em seu último passo rumo ao sucesso. Você ousa fazer isso? Você ousa trair o Conde Doku? Rei Vitansun cuspiu um bocado de sangue azul, mostrou os dentes e rugiu alto. Com a vitalidade de Colicrodon, o ferimento não o mataria, mas ele ficou basicamente incapacitado. Ei! Quem você pensa que eu sou? Os seguidores sombrios do Conde Doku? Do tipo da Ventress? Ei! Adrakatis sorriu ternamente. Devo te contar meu outro nome. Datlilin. Eu vou te matar. Rei Vitansun lutava com as últimas forças. Ele era tão poderoso que se libertou da mão de Adrakatis, mas foi imediatamente atingido por uma força poderosa. A força é empurrada diretamente para o centro do quadrado. As coisas aconteceram tão rápido que os dois carrascos de Colicrodon não sabiam o que estava acontecendo, e imediatamente perceberam que o machado gigante que seguravam parecia ter sido pego por uma força invisível, imóvel. Os outros guardas de Colicrodon reagiram imediatamente e quiseram correr para salvar pessoas, mas no segundo seguinte, uma força fantasmagórica apareceu surgir do nada. Eles se moviam extremamente rápido, mesmo sendo flexíveis na água. Não inferior àqueles Colicrodons. Essa tropa era ágil e precisa em sua pontaria. A batalha quase se resolveu em poucos segundos. Todos os guardas de Kerkrodon foram limpos no pescoço ou baleados na testa. Todos foram mortos a tiros, e ninguém foi poupado. Só então as pessoas ao redor deles perceberam claramente a aparência desse grupo. Eles usavam uniformes de combate pretos de cobertura total, com olhos grandes e um par de tentáculos bifurcados na cabeça. Eram Salarians. As forças especiais salarianas. Eles nunca saíram do planeta escuro. E como uma raça anfíbia, os salarianos não são menos capazes de lutar na água do que outros. Após as forças especiais salarianas assumirem o controle da situação, Adrakatis flutuou diretamente no mar, flutuou sobre a praça, pegou o alto-falante e disse em voz alta: Rei Vitansun de Colicrodon, traiu o Conde Doku, violou o propósito e a política da Confederação dos Sistemas Independentes, interveio nos assuntos internos do planeta daqui pela Força Armada, e agora priva Rei Vitansun do cargo de enviado especial da Confederação dos Sistemas Independentes. Ela olhou friamente para Rei Vitansun, que acabara de lutar para se levantar. Execução no local. Desgraçado. Você é o traidor. Você é a traição. Você traiu o Conde Doku. Isso é completamente diferente do nosso plano original. Rei Vitansun teve dificuldade para se levantar e gritou alto. Adrakatis se mexeu como uma cobra d'água, nadou na frente de Rei Vitansun, sorriu e disse: Eu te disse, o que o Conde Doku quer é só um resultado. Ela levantou a mão e a sacudiu no ar, e os dois carrascos de Kerkrodon que haviam sido contidos por sua força agora tinham o pescoço torcido. Não. Isso é traição. Traição. Soldados robôs. Matem eles. Matem todos. Rei Vitansun rugiu. No entanto, todos os Akei robôs de combate subaquáticos no local permaneceram imóveis, como se nada tivesse acontecido. Só então Rei Vitansun sentiu o fim do mundo se aproximando, e só agora percebeu que quem realmente foi abandonado era ele mesmo. Todos em todo o planeta Adak, incluindo Anakin Skywalker e outros que estavam escondidos no escuro, ficaram atônitos ao ver a situação se desenrolar de forma completamente imprevisível. Nesse momento, Nozori, o líder dos Quarren, também nadou até lá. Comparado à sua obediência anterior, agora ele estava mais tranquilo, e não tinha mais medo do assassino Rei Vitansun. De pé diante de Rei Vitansun, ele exclamou: Os Kerkrodens querem iniciar uma agitação civil em nosso planeta Adak e então aproveitar para ocupar nossa casa. Não posso permitir. Pelo que estamos lutando somos nós. Os próprios direitos do planeta sombrio não precisam da sua intervenção. Nozori se virou, levantou as mãos e disse em voz alta: Agora exijo que a República Galáctica e a Confederação dos Sistemas Independentes deixem nosso planeta.
Nós cuidaremos dos assuntos do planeta Dax sozinhos. A atmosfera na cena se acendeu instantaneamente, e o povo Quarren que observava ao redor gritou: saia do planeta Dak. Saiam do planeta Dak. Mas é muito irônico que, embora tenham chamado assim, eles na verdade ignoraram a série AQ de robôs de combate subaquáticos da Confederação das Galáxias Independentes parados imóveis ao lado deles, e deixaram claro que esse slogan era para a República Galáctica. Eu vou te matar. Revitanson se aproximou, abriu a boca e mordeu o pescoço do Nosori. Swish. Uma luz de espada vermelha como sangue passou, e a cabeça de Revitanson caiu assim, se afastando com a corrente do oceano, e gradualmente rolou para longe. Nosori ainda levantava os braços e gritava: não queremos uma guerra civil. Queremos uma solução pacífica. Mas o que a deputada Mina Tearse disse violou nosso lucro. Ela deveria ser responsável por essa guerra civil. Responsável pela guerra civil. Responsável pela guerra civil. Expulsem ela. Gritou Quarren. Nosori nadou até o lado do príncipe Lishar, que estava sentado no chão, e o ajudou gentilmente a se levantar. Lendo www. Ucansu.com então pegou sua mão e nadou até um lugar alto, antes de suspirar e dizer: desculpe, Vossa Alteza Real, nesta guerra civil que não deveria ter estourado, você não demonstrou a sabedoria que um rei qualificado deveria ter. Força. Você precisa de mais treinamento. O príncipe Leixar olhou ao redor sem expressão, cercado por Quarren e robôs de combate subaquáticos separatistas. De repente se sentiu extremamente sozinho e assustado. Estou disposto a recuar. Não. Por favor, não tome essa decisão. Nosori interrompeu o príncipe Leixar. Temos muito tempo, e discutiremos isso depois que eu resolver a Confederação dos Sistemas Independentes e a República Galáctica. Coisa. Depois de terminar de falar, ele se virou para Hydra Catiz e disse em voz alta: por favor, retirem suas tropas imediatamente. Na circunstância de que ele estava cercado pelo Conde robôs de combate subaquático, ele realmente exigiu a retirada da Confederação dos Sistemas Independentes de forma tão direta. Justamente esse movimento tornou a imagem de Nosori aos olhos do povo de todo o planeta incomparavelmente mais alta. Comparado ao príncipe Lishar, que acabou de ser escoltado ao chão e morto pelo pescoço, o julgamento é alto. Confederação dos Sistemas Independentes, respeite a escolha do planeta Dak. Retiraremos nossas tropas imediatamente. Hydra Catiz olhou para Nosori com um sorriso meio sorridente. Quanto às tropas da República que ainda lutam nas águas rasas, também vou ajudar você a tirá-las daqui. Fort Scourge capítulo 1. Perdido. Ganhar. Isso é claramente um golpe. Anakin Skywalker rugiu em voz baixa, escondido no escuro. Ahsoka Tano também estava sem saber o que fazer. Tianxi, não sei sobre nós. O que exatamente estamos? Jar Lokbar já havia saído de seu esconderijo resolutamente, ignorando os inúmeros robôs de combate subaquáticos ao seu redor, assim como os olhares hostis dos inúmeros Quarren ao seu redor, e foi direto para Lixar. Ao lado do príncipe Yer, ele o arrancou das mãos de Nosori e o protegeu de perto atrás dele. Ele olhou para Nosori e Hydra Catiz com olhos hostis, mas Hydra Catiz não se moveu, apenas disse friamente: deixem seus amigos da República saírem. Depois de falar, ela se virou e nadou para fora da cidade. Aqueles robôs de combate subaquáticos da série AQ também se viraram e foram embora. A guerra acabou, Capitão Jar Akbar. Pense no futuro do nosso planeta Dak. Nosori disse levemente. O que devemos fazer? No canto escondido, Rock Johnson olhou para Anakin e perguntou: separatismo, que diabos está acontecendo? Anakin Skywalker cerrou os dentes. Precisamos reportar a situação aqui à Ordem Jedi. Então, ganhamos ou perdemos? Ahsoka Tano fez uma pergunta. Anakin também ficou atônito com essa pergunta aparentemente simples. Ele balançou a cabeça e não falou. Em vez disso, evitou os robôs e nadou na direção de seu exército. O planeta Mon Calamari, que originalmente era um pote de mingau, cessou o fogo de forma assustadora, e as tropas da Confederação dos Sistemas Independentes e da República Galáctica também recuaram da zona de guerra, mantendo um confronto marítimo entre os dois lados. Todos os Mon Calamaris capturados foram libertados das cidades dos campos de concentração, e as cidades dos campos também foram libertadas da guarda e não mais usadas como campos de concentração. Mon Calamari convocou novamente um conselho planetário. Desta vez,
Não havia enviados especiais da Confederação dos Sistemas Independentes e da República Galáctica para participar. Apenas os membros dos Mon Calamari e Quarren estavam presentes para discutir. Desta vez, porém, os Mon Calamari, que acabaram de sofrer um fiasco na Guerra Civil, não tinham mais coração. O príncipe deles, Leixar, também estava abatido, e apenas o capitão Jaraquibar ainda estava atrás dele, para ser seu forte apoio. Nosori já havia dado tom para o conselho antes de sua convocação. Ele começou anunciando a expulsão da senadora Mina Gears, não reconhecendo mais sua identidade, muito menos o exílio que estabeleceu no governo de Coruscant. Depois, Nosori anunciou que buscaria concorrer ao cargo de rei interino do planeta Dak, e fez seu compromisso com o parlamento para sua política futura. Primeiramente, a Confederação dos Sistemas Independentes e a República Galáctica estarão comprometidas em retirar suas tropas do planeta e não interferirão mais nos assuntos internos do planeta. Segundo, ele promete trazer paz ao planeta Dak, que declarará sua neutralidade nesta guerra civil galáctica. Terceiro, ele foi desenvolver vigorosamente a indústria do planeta, melhorará o nível industrial e econômico do planeta, e nunca permitirá que inimigos estrangeiros interfiram nos assuntos internos do planeta no futuro. Quarto, ele trabalhará para eliminar a discriminação existente entre os Mon Calamari e os Quarren, e para promover o processo de integração das duas raças. A primeira coisa é restaurar o nome do planeta Dak, o planeta Mon Calamari. O título será intitulado História. Por fim, prometeu abdicar imediatamente após a Guerra Civil Galáctica, voltar ao príncipe Leixar e nunca mais concorrer ao trono. Um programa político assim é algo que os Mon Calamari não podem recusar. Além disso, a atuação do príncipe Leixar nessa guerra civil interplanetária foi completamente incapaz de convencer os habitantes do planeta, incluindo os próprios Mon Calamari. No final, o príncipe Leixar aceitou o pedido de Nosori e abdicou temporariamente para continuar seus estudos e treinamento como príncipe do planeta Dak, com Nosori servindo como rei interino do planeta Dak, sim, planeta Mon Calamari. Este nome se tornou história. Para agora a desabrigada deputada Mina Tilis, que está longe em Coruscant, isso não passa de um raio do nada. Ela não quer ser expulsa e usa o governo anterior no exílio em Coruscant como núcleo. No núcleo, uma organização independente dos Mon Calamari foi estabelecida, que se recusou a aceitar as políticas do governo Nosori no planeta Dak. Mas como o povo Quarren tem um precedente assim há muito tempo, a Aliança de Isolamento Quarren dos Bilhetes, assim, essa organização de Mina Tilis também é chamada de Aliança de Isolamento Mon Calamari, e eles são considerados elementos raciais extremistas tratados. Eles não podem mais falar em nome de seu planeta. Ao mesmo tempo, Anakin Skywalker e os outros retornaram à nave de guerra da República no planeta Dak, e fizeram contato com Coruscant. Eles não conseguem descrever a batalha, se perderam, mas as forças separatistas também foram expulsas do planeta Dak, mas se vencessem, ficavam perdidos tanto militar quanto politicamente. Esses sentimentos deixariam miseráveis. Após negociar com a Ordem Jedi e o Comando Estratégico Supremo da República, o Mestre Windu deu a ordem de retirada. Ainda não consigo entender essa batalha. Anakin Skywalker disse com a cabeça baixa. Bem, planeta Mon Calamari, perdemos. Mestre Yoda balançou a cabeça e disse solenemente, conspiração, separatista. Ao ouvir isso, Anakin Skywalker abaixou a cabeça, sem palavras. Ao final da reunião, todos os outros também se desconectaram da comunicação. Naquele momento, apenas o presidente da Câmara Chief Palpatine não havia desligado. Ele disse a Anakin com voz gentil, Mestre Yoda não está te acusando de culpa, Anakin. Você ainda é o melhor cavaleiro Jedi, e essa derrota em Mon Calamari não tem nada a ver com a batalha, não é sua responsabilidade. Embora tenha dito isso, havia um tom de conforto dentro e fora das palavras, mas ele na verdade estava admitindo que o Mestre Yoda estava acusando do planeta Mon Calamari, embora aparentemente fosse clara a neutralidade visada. Mas seus governantes são amigáveis aos separatistas. Isso é um fracasso real, senhor presidente. Anakin Skywalker suspirou. Na verdade, o que estou tentando dizer é, Anakin, que estamos numa era de guerra. Você sabe por que isso acontece? É porque ainda estamos nos prendendo aos valores de uma era de paz, e isso não está certo. É verdade que não posso negar que isso é um fracasso, mas será que essa falha é realmente sua responsabilidade? Pense no processo da batalha.
A voz de Palpatine estava cheia de incentivo como um sussurro de demônio. Você lutou bravamente e derrotou um inimigo com superioridade numérica. Você tornou o impossível possível no campo de batalha. Você continua o mesmo você. Então pense de novo. Quais são as verdadeiras falhas? Palpatine sorriu. Então vai com calma. Não é sua culpa. Eu. Anakin pensou pensativo, os punhos cerrados com força. Eu deveria ter conseguido salvar mais pessoas. Por isso, na minha opinião, você é o melhor Jedi, Anakin. Não é sobre força, é sobre seu coração. Como eu disse, não deixe que os valores de tempo de paz te prendam. Isso só te torna fraco, disse Palpatine. Eu vou tentar o meu melhor. Anakin Skywalker assentiu. Fault Scholarship capítulo 1023, aguardando o desenvolvimento, Nozori, o líder dos Quarren, tornou-se a estrela mais deslumbrante dessa guerra civil que de repente aconteceu e terminou de repente. Ele não apenas repreendeu os enviados especiais da República Galáctica e da Confederação das Galáxias Independentes no Conselho Planetário, para que não pudessem interferir nos assuntos internos do planeta, e depois que uma guerra civil eclodiu e ambos os lados receberam ajuda externa, ele usou seu poderoso capital político e conexões pessoais, para persuadir a República Galáctica e a Confederação dos Sistemas Independentes a se retirarem. Só por isso, esse é o único crédito em toda a galáxia. Olhando pela galáxia, ninguém ousava dizer que ele podia fazer isso, mas Nozori conseguiu. Na verdade, se você investigar mais a fundo a guerra civil no planeta Dak, verá que há muitas dúvidas, e a coisa mais irracional é porque a guerra civil estourou. Neste ponto, não importa o que os Nozori e os Quarren façam, é difícil se livrar da acusação da guerra civil. Mas para isso, o astuto Nozori bolou um plano. Nesse plano de relações públicas, o motivo pelo qual ele levou os Quarren à guerra civil foi porque sentiu a conspiração de Minaters. Ters quer conspirar com a República Galáctica para controlar o Príncipe Leixar e expulsar os Quarren, o que levará a um ataque da Confederação dos Sistemas Independentes. Para evitar que os dois lados lutassem no planeta Dak, Nozori foi forçado a iniciar uma guerra. O objetivo de sua guerra não era lutar contra os Mon Calamari, mas simplesmente capturar Minaters. Depois, alguns membros da guarda pessoal do príncipe Leixar que estavam presentes na época também se levantaram para testemunhar. Eles provaram que Minatels realmente teve uma disputa com o capitão da guarda, Jair Akbar. É necessário que o príncipe menor de idade pise no campo de batalha, o que inevitavelmente faz a guerra ir para o abismo. Essa frase é realmente verdadeira, já ao Akbar não ter escolha a não ser se levantar e admitir. Assim, o contexto dessa guerra civil ficou claro. Tudo era culpa de Minatels, que conspirou com a República para controlar o príncipe Leixar, e esse ato atraiu a invasão da Confederação dos Sistemas Independentes. E para corrigir seus erros, Nozori teve que tomar a iniciativa de provocar uma guerra civil. Mas já era um passo tarde demais. Piers usou o príncipe Leixar como refém para se esconder em The Epicoral City. Os Quarren não conseguiram invadir esta cidade no fundo do oceano. Raiders Reeve, Tanson pode aproveitar a oportunidade. Mais tarde, devido à ambição de Reeve Tanson, essa guerra civil, que originalmente estava apenas do lado da dinastia Qing, saiu do controle, causando pesadas baixas. Assim, no fim das contas, se a culpa for dividida, Minatels deve arcar com o peso da batalha e ser a principal criminosa de guerra. Reeve Tanson conspirou para tomar o poder do planeta Dak, e dividiu a segunda culpa. Quanto ao seu Nozori, no máximo cometeu um erro impulsivo e só pensou nisso. Então, a enviada especial da Confederação dos Sistemas Independentes, Adrecatis, percebeu a traição de Reeve Tanson a tempo, retomou o controle do exército robótico, e executou Reeve Tanson em público. Quanto à República Galáctica, colaborando com Minaters para subverter o regime do planeta Dak, incitando o confronto entre os Quarren e os Mon Calamari, e até mesmo aprovando Minaters para formar um governo pseudo-exilado, ela deve ser condenada resolutamente. Assim, dessa forma, não importa como a propaganda da República Galáctica, pelo menos dentro do planeta Dak, essa guerra é tão qualitativa. Minatilis estava completamente em casa, e o pote veio do céu. Quando viu as notícias do planeta Dak, quase cuspiu sangue antigo na tela, e viu como se sentisse exatamente assim do representante do conselheiro planetário. Sendo espancado como traidor e o principal criminoso de guerra, ninguém suporta tal contraste. Para ser justa, ela realmente não queria controlar o príncipe Leixar,
mas também sentia que ele era jovem demais para ter sucesso, então planejava ensiná-lo a fazer as coisas sozinho, mas não esperava que isso se tornasse Nozouri atacar seu alça. Então, algo ainda mais irônico veio. Nozouri enviou uma missão especial ao Parlamento da República Galáctica, pedindo para substituir Minaels como representante do Conselheiro Planetário, investigar minuciosamente a intenção de Minaels de provocar uma guerra civil, e pediu à República Galáctica que colocasse ela em ela para o planeta Dark. Afinal, Nozouri não se juntou à Confederação dos Sistemas Independentes. Ele ainda admitiu ser membro da República Galáctica, mas permaneceu neutro na guerra. Com essa medida, o presidente da República Galáctica, Chief Palpatine, quase não pôde renunciar. Todos com um olhar perspicaz sabem que o planeta Dak já é um planeta próximo do separatismo, mas enquanto não perfurarem essa camada de papel de janela, ainda são membros da República Galáctica. De acordo com a lei, a República Galáctica realmente precisa aceitá-los. Desse requisito, até beliscando o nariz para convencer a delegação de Nozouri a se juntar ao parlamento, mesmo sabendo que estava ali para causar problemas. Mas aqui está o problema. Todos com discernimento sabem que Minaels é a verdadeira leal à República Galáctica, mas agora, de acordo com as leis da República Galáctica, eles devem extraditar Minaels para o planeta Dak. Política, às vezes é tão divertida e tão descarada. Enquanto você tiver um traço de vergonha, não é um político qualificado e não pode sobreviver na arena política de intrigas entre países e planetas. Assim, Chief Palpatine, embora aparentemente concordasse com o pedido de extradição do governo Nozouri no planeta Sombrio, secretamente encontrou alguém para enviar Minates para fora de Coruscant, e então anunciou que ela havia escapado. Assim, Minatiles foi forçada a deixar Coruscant e tornou-se uma fugitiva que não era publicamente reconhecida pela República Galáctica. A tristeza em seu coração era tão insuportável que ela até queria chorar. Essa foi a resposta que você me deu, Vossa Excelência Tan Xiao, disse o Conde Dooku de forma leve. Tan Xiao furculhou um pedaço de carne encharcada com um molho delicioso na boca, mastigou confortavelmente, depois engoliu e disse com um suspiro de alívio: com certeza, a comida do Conde Dooku aqui é o melhor. Planeta Aceronano, embora a indústria não esteja desenvolvida, é realmente rica. Se quiser, com a força atual do planeta Dawn, pode facilmente desfrutar de uma comida muito melhor que esta, disse o Conde Dooku. Não tenho muitos bens pessoais. Convertidos em pontos de crédito, não devem ultrapassar 5 milhões. Tan Xiao disse com um sorriso. Isso porque o que você quer está muito além do alcance da riqueza. O Conde Dooku respondeu muito seriamente. O status quo do planeta Dak é exatamente o que eu quero. Lorde Anjo Morto, também estou satisfeito com isso. Tan Xiao pegou a toalha e limpou a boca, e então voltou ao assunto. A indústria nacional do planeta Amanhecer passou pelos canais oficiais, entrou em contato com o planeta Dak e 500 cascos de superpressão foram construídos na fábrica de águas profundas do planeta Dak. Esta é a estrutura de suporte para a parte de proa do cruzador de batalha classe Cole. É uma boa jogada. Embora tenhamos nos retirado do planeta Dak, o planeta Dak ainda nos serve. O Conde Dooku assentiu satisfeito. Isso mesmo. O planeta Dak afirma que este é um projeto civil. É verdade. Afinal, se a placa de blindagem não estiver presa, esses cascos de superpressão podem ser considerados usados para naves civis, apenas o formato e a classe Cole. Os cruzadores de batalha são um pouco intensivos, disse Tan Xiao. O Conde Dooku olhou profundamente para Tan Xiao e disse, na verdade, uma coisa que me deixa muito curioso é, qual é a relação entre você e o anjo falecido? Você e ela parecem ser muito próximos. Claro, isso pode ser só intuição. Já disse muitas vezes que Ego Damask II criou o quarto grupo, e eu era o líder eleito pelo quarto grupo colonial naquela época. Mais tarde, devido às necessidades de desenvolvimento, o quarto grupo e o planeta Amanhecer foram divididos. Quando abri, tornei-me governador do planeta. Você deveria conhecer a outra identidade de Ego Damask II. Eu e o Anjo Morto realmente nos conhecemos há muito tempo, mas não nos encontramos muitas vezes, disse Tan Xiao. Toda vez que te vejo, minha intuição me diz que estou enfrentando uma pessoa perigosa. Conde Dooku estreitou os olhos. Tan Xiao generosamente estendeu o pulso. Você ainda quer checar meu sangue? Vamos lá. Conde Dooku riu de repente, balançou a cabeça e disse, ei,
Existe a possibilidade de o Senhor dos Si ter uma técnica tão secreta que pode encobrir suas próprias fibrilhas para serem detectadas por instrumentos. Tang Xiao também sorriu e disse, eu não sei nada sobre a força. Receio que você tenha que perguntar ao próprio anjo morto, ou Darth Sidious. Sidious já começou a ficar desconfiado de mim. Conde Dooku não se preocupou muito com o assunto anterior. Ele se recostou no encosto do assento e se voltou diretamente para o assunto de Tang Xiao. Isso é inevitável. A guerra chegou a esse nível, e está quase na hora de fechar a rede. Tang Xiao disse, o planeta Dawn, após a captura da galáxia Eliadu, ficará totalmente na defensiva. Nosso propósito, Just.iv. Então, você está esperando a faísca que o anjo morto disse. O tom do Conde Dooku ficou um pouco mais frio. Não sei o que ele pensa. Mas o que eu devo fazer, eu sei muito bem, viver. Disse Tang Xiao. Você consegue sobreviver. Conde Dooku tomou um gole de vinho. A frota liderada pelo próprio Mestre Yoda chegou ao aglomerado estelar de Kuna. Todos os seus poderes já estão na galáxia Eliadu. Então agora, você consegue sobreviver. A expressão de Tang Xiao ficou séria. A estratégia da galáxia Eliadu não pode ser comprometida. Se a galáxia Eliadu e a zona de guerra do planeta Amanhecer não puderem ser controladas, não haverá espaço estratégico. Mas se houver um problema com o aglomerado Kuna, então o planeta Dawn será exposto diretamente ao alcance de ataque da República. E lembro que naquele lugar, o povo Ailu nunca foi muito honesto. O Conde Dooku ponderou. Olhando para Tang Xiao, ele queria muito saber, nessas circunstâncias, como esse governador planetário, que parece estar intrinsecamente ligado ao anjo moribundo, reagiria. Às vezes, é apenas no momento da vida e da morte que algumas coisas que geralmente estão profundamente ocultas podem ser vistas. Embora já tivessem chegado a um acordo com o anjo morto em certo sentido, nem ele, nem anjo morto, nem Tang Xiao estavam longe de confiar um no outro. Em outras palavras, os Sith não confiariam em ninguém. Embora o Conde Dooku não seja um Lord Sith oficial, ele ainda está aprendendo e se conectando com os caminhos dos Sith. O Anjo da Morte prometeu escrevê-lo no livro dos Sith e ensiná-lo os verdadeiros caminhos dos Sith, mas agora ele não pode. Por quê? Assim que o nome do Conde Dooku aparece no livro dos Sith, Darth Sidious pode imediatamente saber tudo isso através da herança sombria. Então o fato de o Conde Dooku ter caído para o Anjo Morto também será descoberto por ele. Neste caso, só posso esperar que os preparativos que fiz e os oficiais que escolho estejam à altura da minha confiança. Se toda vez que uma crise acontece, você só pode contar com estratégias extraordinárias para reverter as coisas, isso só mostra que eu geralmente não me preparo o suficiente. Tang Xiao disse, então, deixe as coisas continuarem a se desenvolver. Anjo morto, ele vai te ajudar? Perguntou o Conde Dooku. Espero que ele venha, mas o que posso fazer, eu já fiz. Tang Xiao respondeu levemente. O tom do seu discurso é como se você estivesse pronto para se soltar. Darth Martael abriu os olhos e murmurou para si mesmo, isso mesmo, nem o aglomerado Kuna nem a galáxia Eliadu, não é algo em que eu deva me envolver. Que pena, Mestre Yoda. Quero muito te encontrar por um tempo, mas é melhor guardar sua espada por matar Darth Sidious. Ele se levantou do altar, que ainda ficava na parte norte da Via Láctea, na ilha de Abola, no planeta Murinster. Ao mesmo tempo, Tang Xiao aceitava o convite do Conde Dooku para tomar um drink juntos no planeta Seleno. A conversa mais crucial no banquete passou. Em seguida, não há necessidade de ele controlar remotamente o clone de Tang Xiao através do elo primitivo do Primarca fornecido pela técnica de transferência de essência. Essa é sua nova compreensão da técnica da imortalidade. Em vez de transferir a consciência como antes, ele pode separar uma parte de sua consciência para controlar remotamente um clone. Através da ligação da força, ele pode até atravessar dezenas de milhares de anos-luz e controlar esse clone de forma síncrona. Para ele, que ainda desempenha dois papéis, a habilidade de ler o é realmente muito útil. Pelo menos agora foi provado que o Conde Dooku não consegue enxergar através de seu clone de Primarca Rude. Afinal, o Conde Dooku é um mestre espadachim de alto nível, mas não é conhecido por suas habilidades na força. Além disso, as técnicas secretas estudadas por esses senhores Sith não são de forma alguma compreendidas por uma pessoa sem convicção como Dooku. Darth Martel também não viu nenhum movimento. Ele só viu a capa preta que pendurou ao lado e voou até ele para vesti-la. Ele saiu desse esconderijo secreto,
Dirigiu seu próprio ônibus espacial na pista e decolou. E num instante, desapareceu sem deixar rastros. Logo, a máquina do ônibus espacial escapou do hiperespaço em uma galáxia desconhecida e árida, e aqui já há uma nave dourada, plana e arredondada esperando. Esta é a máquina de transporte dos Protoss. Darth Martael voou na nave espacial a partir da cabine aberta pela nave Protoss, abriu a porta, e um Protoss alto e magro, vestido com roupas chinesas, esperava ali educadamente. Sherakas, o líder da tribo Sherak. Atrás dele, está o guardião do templo da tribo Sherak, Talin. Fault Scholarship Capítulo 1. O segundo artefato Zerakas se curvou a Darth Martael sem ser humilde, e então fez um gesto de convite para a cabana. Sua voz elegante apareceu diretamente na mente de Darth Martael, poderoso e poderoso. Senhor das Trevas, após um longo período de investigação e comparação, confirmamos aproximadamente o alcance deste artefato. Darth Martael assentiu, seguiu Zerakas até a cabine do avião de transporte Protoss e sentou-se. Esse avião de transporte Protoss é autopilotado por inteligência artificial, pois a população Protoss é extremamente escassa, então eles fazem uso extensivo de inteligência artificial e tecnologia de automação. É só que, ao contrário do universo de Star Wars, os Protoss são muito cautelosos com inteligência artificial. Embora possam dotar essas inteligências artificiais de poder computacional extremamente alto e capacidades de processamento de resposta temporária em várias situações, nunca permitirão isso. A IA tem sua própria consciência. E como os Protoss não precisam falar a linguagem da voz, os robôs que eles criam basicamente não têm habilidade linguística, ou, estritamente falando, não têm capacidade linguística para se comunicar com outras criaturas comuns. Robôs Protoss basicamente usam uma linguagem de máquina, que pode conter uma grande quantidade de informações em apenas algumas sílabas. Curiosamente, isso é um pouco parecido com os robôs de Star Wars. Só quando os Protoss estiverem com pressa eles realmente aplicarão sua sabedoria infinita à inteligência artificial. Este é o Plano Purificador, uma tecnologia que combina a consciência do Templário Protoss com inteligência artificial. Essa tecnologia também está disponível na nave-mãe, mas é considerada uma das mais perigosas por Tang Xiao. Em circunstâncias normais, ele reluta em considerar a ativação. Claro, mesmo que essa tecnologia seja ativada, o custo é astronômico e, mais importante, requer a cooperação dos cientistas Protoss, mas essas não são coisas que precisam ser consideradas agora. Dasmasael encontrou um lugar para sentar. Essa aeronave de transporte foi obviamente modificada. O espaço interno e a decoração eram muito mais confortáveis e era muito espaçosa. Espero que não se importe, poderoso Senhor das Trevas. Zerakas disse, embora vocês tenham aberto o Think Tank Protoss para nós, no momento, com nosso equipamento, só podemos fabricar esta aeronave automática relativamente simples. Originalmente, foi projetado para que nossos bravos caças de linha de frente pudessem entrar rapidamente no campo. Então não houve muita consideração pelo conforto. Tang Xiao não tinha pressa para ir direto ao ponto. De qualquer forma, ainda havia tempo, e ele começou a conversar sobre sua rotina diária. A cooperação entre você e os Jet parece muito boa, então logo você terá a capacidade de construir uma nave espacial de nível 60 metros. Preciso lembrar novamente que os Jets são seres muito perigosos. Eles não obedecem ao controle de ninguém, então você não pode realmente controlá-los, disse Zerakas. No entanto, os Jets também são verdadeiros. É muito bom, e com eles, construímos uma fábrica automatizada do outro lado do satélite Dra II. O que você pode produzir agora? Perguntou Darth Martael. Sherakas disse, são principalmente sentinelas mecânicas e interceptadores mecânicos. Construímos apenas uma aeronave de transporte. Para o mundo desolado de Dra II, os sentinelas mecânicos já podem nos dar bom apoio, porque vocês são os melhores guerreiros. Interceptador mecânico. Aquele usado no seu porta-aviões. Darth Martael sacudiu a unidade de combate Protoss em sua mente e então descobriu qual era. Não é o avião pequeno no porta-aviões. Sim, esta é uma pequena máquina de combate muito eficiente. Mas para exercer o máximo poder de combate, é necessário um centro de computação de controle de voo. No momento, eles não podem exercer seu poder máximo e só podem nos fornecer defesa básica. Significa, disse Sherakas. Interessante,
Me mande alguns de volta e deixe-me comparar os prós e contras entre seu interceptador e o caça-robô Abutre que estamos usando amplamente atualmente. Disse Darth Martael. Como quiser, disse Zeracas. Enquanto conversavam, o avião de transporte entrou no canal de hiperespaço em piloto automático, e entrar no hiperespaço era muito. Darth Martael teve que usar o adjetivo sedoso. O domínio da tecnologia Protoss sobre o hiperespaço é obviamente mais profundo do que a atual galáxia Via Láctea, e a personificação específica está nesses detalhes. O avião de transporte mal sentia a vibração enquanto saltava para dentro e fora do hiperespaço. Darth Martael olhou pela escotilha. Um planeta verde e branco apareceu ali. Seus olhos se estreitaram. Planeta Taris. Sim, o planeta Taris, disse Zeracas. Este planeta é o quinto do sistema estelar, e está mais longe da estrela, então o clima é mais frio. Mas é rica em recursos naturais, e há muitos vestígios de atividade biológica inteligente. Obviamente, o nível de desenvolvimento deste planeta está muito diferente do que é agora. Darth Martael tocou na ferramenta universal em seu pulso e chamou a informação deste planeta, planeta Taris. Milhares de anos atrás, este planeta era o centro comercial e de transporte do anel externo da galáxia. É a parte mais importante do canal de hiperespaço Idia, com uma população de quase 100 bilhões ao mesmo tempo, e era até chamada de Coruscant do anel exterior naquela época. Ele continuou, é só que, à medida que a rota comercial coreliana foi sendo descoberta gradualmente, o status de Taris foi gradualmente substituído, e muitas pessoas foram embora. Além disso, durante a Guerra Mandaloriana e a Guerra Sith, também houve competições repetidas no planeta Taris, que já foi ocupado pelo Império Sith. Então este planeta não é mais próspero. Agora, a população aqui é inferior a 1 bilhão. Uma história muito interessante. Zeracas disse de forma muito clara. Para um Protoss com uma vida de milhares de anos, tal ascensão e queda já é comum. Mas lembro de ter te dito que o amuleto de Muir não está aqui, disse Darth Martael. Zeracas não respondeu à pergunta, mas continuou. O amuleto de Moor tem mais de 7.000 anos, e estudamos cuidadosamente os documentos deixados pela Aliança Jedi. Eles buscaram este amuleto e, para isso, muito trabalho foi feito. Este amuleto foi feito pela primeira geração do Lord Sith Souzu Shin, mas os registros são vagos quanto à função do amuleto, exceto que ele pode criar um exército invencível, chamado de Invocador do Exército da Morte. Então, tem alguma pista? Perguntou Darth Martael. O amuleto sempre esteve nas mãos de um Lord Sith chamado Carnes Moor, que também foi o primeiro Lord Sith. Também me interesso pela história dos Sith, mas ela também está documentada aqui. Muito poucos, então não sei o que o primeiro Lord Sith quis dizer, mas segundo os documentos do Pacto Jedi, Carnes Moor era uma pessoa perigosa, disse Zeracas. Infelizmente. Um suspiro antigo veio de trás de Darth Martael, e então o fantasma de Luciandre apareceu lentamente. O amuleto de Moori, essa poderosa raça telepática te dá. O que você disse? Informação necessária. Darth Martael disse indiferente. O amuleto de Moori é um artefato Sith maligno e poderoso. Deve ser o inimigo público de todas as criaturas inteligentes e deve ser completamente destruído. Luciandre disse. Lembro novamente que este objeto proibido deve ser destruído. Os cantos da boca de Darth Martael se ergueu levemente. Então, ficarei feliz em usar este artefato contra a República Galáctica e Darth Sidious. Este artefato é muito importante, porque nos permitirá realizar pesquisas sobre o canal. Talvez revele algo mais profundo sobre a força. E a conexão entre a força e a psíquica, talvez também possa ser revelada. Disse Zeracas. Forte Scourge Capítulo 1. Planeta Taris. O amuleto do Moori não está aqui, então o que você encontrou é que? Disse Darth Martael. Pistas, disse Zeracas. Há uma força invisível e poderosa cobrindo sua existência. Não sei se é a vontade da própria força, ou se esse amuleto tem uma habilidade única. Se for a primeira opção, vai ser algo empolgante porque significa que o canal está funcionando. Ele estendeu a telepatia ao espírito heróico de Lucien Del Rey, permitindo que ele ouvisse suas próprias palavras também. Qual é a passagem de que você está falando? Luciandre perguntou, mas então parou e disse, eu sei do que você está falando. Tecnologia da força. Se houver um acidente, a Ordem Jedi selará essa tecnologia. No meu tempo, eles já tinham essa intenção. É só que o Império Sith ainda está lá, e eles ainda precisam do poder da tecnologia da força.
Esse tipo de tecnologia da força canal é a razão pela qual um artefato como o amuleto de Mori pode explodir com a maior energia no menor volume, e ele já sobreviveu milhares de anos. Disse Darth Martael. Isso mesmo. E uma vez que a tecnologia da força está envolvida, então é outro sistema tecnológico completamente diferente do presente. Às vezes, não pode ser chamado de tecnologia, talvez seja mais tipo misticismo. Luciendre respondeu. Então, o que você pode me dizer sobre a tecnologia da força? Perguntou Darth Martael. Não vou dizer uma única palavra, e posso dizer que o Templo Jedi Covenant no satélite Dri II não tem registros de tecnologia da força. Luciandre disse. Darth Martael disse friamente, você deve saber que eu vou desenvolver isso mais cedo ou mais tarde, certo? Pelo menos até lá, a Via Láctea terá mais alguns dias estáveis. Luciandre disse levemente. O quê? Você acha que a galáxia atual não é caótica o suficiente? Darth Martael zombou. Confie em mim, só vai piorar. Luciandre disse, e parou de falar, e seu fantasma desapareceu. Parecia que ele entendia que não podia mais impedir Darth Martael nesse assunto, então escolheu não olhar para fora de vista e para longe da mente. A nave entrou na atmosfera do planeta Taris e passou silenciosamente pelo ar. Embora não conseguisse ler as palavras dos Protoss, Darth Martael ainda conseguiu julgar que o avião de transporte Protoss estava em estado de furtividade por radar. Seu material único e formato aerodinâmico tornam a área de reflexão do radar da espaçonave invisível. Esta é apenas uma aeronave comum dos Protoss. Pode-se ver por esse pequeno detalhe que as capacidades tecnológicas dos Protoss estão completamente acima de toda a galáxia neste estágio. Embora essas tecnologias basicamente ainda estejam no think tank dado por Darth Martael, esperando que os cientistas dos Protoss as desbloqueiem. E como o número de Protoss é pequeno, esse processo pode ser lento. Darth Martael só pode esperar que, quando a tecnologia e a indústria Protoss se tornarem em grande escala, ainda possam garantir vantagens tecnológicas suficientes. Afinal, a República Galáctica e o futuro Departamento de Pesquisa Científica do Império Galáctico não sou vegetariano. Esta galáxia adormecida está despertando. Isso é o motivo pelo qual vim. Darth Martael levantou a mão e a colocou à sua frente, olhando para ela, sem saber o que estava vendo. O avião de transporte Protoss evitou diretamente a área residencial pouco povoada do planeta Taris e voou diretamente em direção ao maior continente do planeta. A julgar pelo mapa escaneado do planeta, esse continente ocupa mais de 3/4 de toda a área terrestre do planeta, o que é bastante semelhante ao continente Pangu. Mas agora, no planeta Taris, restam quase 1 bilhão de pessoas, mas nenhuma cidade ou assentamento foi construído neste continente. E com o voo em alta velocidade do avião de transporte Protoss, o mar azul sem limites do lado de fora da janela de repente se transformou em um interminável cinza escuro. Este é um continente composto inteiramente por preto e cinza. Há poeira preta e cinza por toda parte, cobrindo o céu e quase bloqueando o sol, e as nuvens negras no céu às vezes são preenchidas por relâmpagos que não explodem e emitem roncos surdos. Voz. Nada podia ser visto no chão. Apenas algumas montanhas negras ondulando e algumas selvas negras e murchas. O avião de transporte começou a descer, e então, uma grande sombra preta apareceu de repente à sua frente. É uma cidade enorme. A cidade está completamente em ruínas, mas ainda é possível ver os destroços de alguns prédios que antes se erguiam no céu. Mesmo que alguns edifícios fossem cortados ao meio, eles tinham milhares de metros de altura, o que mostra a prosperidade da época. Mas tudo isso se transformou em um negro carbonizado e sem vida. Com a visão atual de Desmazael, ele pode ver claramente que há muitos corpos retorcidos nas ruas da cidade voando pelo ar. Esses cadáveres estão todos carbonizados de preto, e eles não sabem em que estado estão. Resumindo, depois de milhares de anos, ele ainda mantém sua forma, assim como algumas das selvas negras que vi pelo caminho. Também demorou um pouco para o avião de transporte sobrevoar a cidade, e o tamanho da cidade é evidente. Naquela época, era pelo menos uma supercidade com uma população de centenas de milhões. Na mente de Darth Martael, houve um suspiro de Lucien Del Rey. Depois, o avião de transporte pousou ao lado de uma cadeia de montanhas, onde há uma pequena ruína de cidade, que deveria ser um campo de mineração. Durante a guerra há 4.000 anos, o planeta Taris foi ocupado pelos Sith por muito tempo, mas então o poder Sith foi derrotado. No entanto,
Quando os dois lados estavam em guerra, o planeta sofreu um bombardeio orbital devastador, quase destruído e não foi restaurado até agora. O outrora próspero planeta, com dezenas de bilhões de pessoas, agora tem menos de 1% de sua população, vivendo em algumas ilhas e subcontinentes antes remotos. Das Martael disse. Ele tirou uma máscara protetora de cobertura total e colocou ele mesmo. Este lugar foi destruído por armas desconhecidas. O ar estava cheio de todo tipo de substância nociva. Sem equipamentos de proteção, desde que uma pessoa comum respire fundo, o respirador trajeto giratório será imediatamente preenchido de ar. Incontáveis entupiras de poeira do tamanho de micrômetros e depois morriam em sufocamento doloroso antes que toda a função corporal fosse completamente destruída. Com a força atual de Darth Maltael, ele pode naturalmente se mover livremente ali, mas, afinal, não há necessidade de desperdiçar a força em um lugar assim. Essa história, também aprendi um pouco pelos documentos registrados. Zeracas disse, mas não me preocupo com a destruição e a guerra que frequentemente ocorrem no universo, mas sim com o amuleto. Traque. Quando a escotilha se abriu, Talin, o guardião do templo da tribo Sherak de pele manchada de roxo, pulou primeiro, levantando uma grande nuvem de poeira negra. Imediatamente depois, Zeracas também pulou para baixo, ignorando completamente a poeira, que imediatamente manchou suas roupas finas. Parecia que ele não era tão exigente quanto parecia. Darth Maltael saiu da nave, olhou para o ambiente sem vida e então lançou um olhar curioso para os Zeracas. Celeste Morne, membro da Aliança Jedi, segundo a literatura, Luciendria enviou para encontrar e destruir o amuleto de Moori, que, segundo o julgamento de Lucian, provavelmente está escondido aqui, na masmorra do planeta Taris, disse Zeracas. Desmazael caminhou até a mina. O poço estava tão escuro que nada podia ser visto. Poeira negra preenchia a caverna, e de vez em quando havia um gemido, talvez o vento, talvez outra coisa. Celeste Morne pegou o amuleto do Zer e deixou o planeta Taris. Só consigo ver aqui na força, e os outros estão muito borrados. Para ser preciso, foi porque ele não tinha observado a trama com muita atenção antes de atravessar. Fallout Scourge Capítulo 1. Masmorra da Morte, Parte 1. Há um total de 8 guerreiros protoss que seguiram os Zeracas pelo caminho, liderados pelo guardião do templo Talin. Eles também usam armaduras douradas, e alguns cristais Kyber estão incrustados neles para se fortalecerem. Poder psíquico. Segundo os Zeracas, o cristal Kyber pode realmente substituir o cristal Kadarini no mundo de StarCraft até certo ponto, embora os dois tenham algumas diferenças, mas ambos têm forte afinidade por existir psíquicos, força. É justamente por isso que a aceitação dos protoss por este mundo é bastante alta. Por causa de questões de tecnologia e produtividade, a armadura desses guerreiros protoss é naturalmente muito menos majestosa do que a que Darth Maltael viu no jogo, mas mesmo assim, o custo de um conjunto de armadura assim é doloroso. Cada guerreiro protoss tem um hábito diferente de usar energia psíquica, e o número e a posição dos cristais Kyber embutidos na armadura também variam, geralmente variando de 4 a 8. Além de serem instalados na armadura de pulso para usar os cristais Kyber que inspiraram o sabre de luz, um guerreiro protoss usa cerca de 10 cristais. Sem falar no custo de 10 sabres de luz só para esse traje, simplesmente não é aceitar dinheiro como dinheiro. Se não fosse pela quarta civilização ocupando o planeta Gistopsis, e com suprimentos suficientes de vários cristais, Darth Maltael realmente não poderia se dar ao luxo de sustentar esse punhado de protoss. No entanto, ver esses guerreiros protoss caminhando diretamente para o ambiente preto e poeirado sem afetar suas ações, Darth Maltael ainda parece bastante valioso. Ele tem certeza de que um guerreiro protoss assim pode facilmente despedaçar os Enjoli em 8 pedaços. O título de guerreiro mais poderoso da galáxia foi silenciosamente alterado desde o momento em que despertou os protoss. O continente principal do planeta Taris é uma área proibida para a vida. Neste supercontinente, que equivale ao tamanho de 2 continentes eurasiáticos, a vida muito deixou de existir. Até mesmo Darth Maltael já viu a situação trágica de muitas cidades destruindo a vida na nave, mas ele ainda sente um nível mais profundo de medo ao pisar aqui no chão. Havia muitos corpos carbonizados por ali. Darth Maltael chutou um deles e descobriu que o cadáver era muito duro. Deveria ter sido morto pelo bombardeio orbital de uma arma desconhecida. A situação se tornou assim depois de milhares de anos. O cadáver seco ainda mantinha a postura dolorosa antes da morte,
com as órbitas ocas e a boca escancarada, como se rugisse alto. Quanto mais perto da entrada da mina, mais cadáveres, e nela, muitos outros corpos começaram a aparecer. Monstro. Um monstro humanoide com apenas 3 dedos nas mãos e pés, mas é grosso, afiado e muito mortal. A boca é grande, cheia de presas e tem um olho duplo no meio do rosto. Sem dúvida, a julgar pelas armas e veículos blindados meio derretidos ao redor, essas pessoas estavam lutando contra esses monstros antes de vidas. E esses monstros saíram da mina. Hackgol, nota 1. Zerakas se agachou e verificou o cadáver de um dos monstros. Ele ignorou completamente a possível infecção e colocou o dedo no cadáver. Um pouco de pó negro, e depois esfregava cuidadosamente as pontas dos dedos por um tempo. Ela perdeu sua atividade, e não há perigo. O perigo está no subsolo, disse Darth Martael de forma leve. Hackgol, isso é o que é repetidamente mencionado nos registros da Aliança Jedi. Isto é, o exército de mortos-vivos criado pelo amuleto de Moore. Zerakas disseram, sim, o chamado do exército dos mortos-vivos. A pessoa é, na verdade, a propagadora do vírus. O justo na sua boca significa a morte de vários planetas e dezenas de bilhões de pessoas. A voz de Lucenda Reis saiu de repente. Parece que ele ainda está prestando atenção ao exterior, não adormecendo como de costume. Este é um vírus altamente contagioso, mas é completamente impotente contra a energia psíquica e a força original. Pode, de fato, ser descrito como apenas. Zerakas disse com o orgulho único dos Protoss. Então, o guardião do templo, Talin, entrou na frente e foi diretamente para o subsolo. Dentro da mina, havia corpos carbonizados por toda parte, e estava completamente escuro. Era absolutamente impossível esperar energia ali. Os guerreiros Protoss ligaram os interruptores em seus pulsos um após o outro, e feixes de sabres de luz saíram da armadura de pulso, e a luz emitida trouxe uma luz suave ao redor. No entanto, a luz do sabre de luz não pode brilhar muito. Afinal, não é uma luz cluster, mas eles não são pessoas comuns. Com um pouco de luz, eles já conseguem ver tudo ao redor. Os cadáveres têm se espalhado pelo chão em direção às profundezas da mina. Eles caminharam o caminho todo por um tempo desconhecido. A mina era intrincada e muitos lugares desabaram, como um labirinto. Mas Zerakas parece conhecer o caminho e tem avançado firmemente em uma direção. Darth Maltel entendeu mais ou menos o que ele quer fazer, então ele segue esses guerreiros Protoss até o fim. Zerakas ainda explicou a ele, o Pacto Jedi tem rastreado o paradeiro do amuleto de Moore, e Lucendri enviou Celeste Moon ao planeta Tarris para encontrá-lo. A base mais importante é que houve um surto massivo do vírus Goldilocks naquela época. Darth Martael assentiu levemente. Dizendo o planeta Tarris tem uma enorme cidade subterrânea. Não quero saber sobre a história deste planeta, mas essa enorme cidade subterrânea deveria ser construída pelos moradores para evitar a guerra. E o vírus Golak é da cidade subterrânea. Começou a contagiar. Zerakas disse, como a masmorra é relativamente fechada, ela rapidamente caiu completamente na frente do vírus altamente contagioso Hackgol. Darth Martael assentiu e disse, o planeta Tarris tem lutado contra Golak que saem da cidade subterrânea há pelo menos um longo processo de décadas a centenas de anos, até que o planeta foi destruído pela guerra. Com o fim da velha Guerra Sith, o planeta destruído também foi quase esquecido até que início da Guerra Mandaloriana há 4.000 anos. Segundo registros, pelo menos 1 milhão de cruzados mandalorianos correram para o planeta Tarris. Depois, sobrecarregado por um fluxo interminável de fantasmas de hack, um toque de luz dourada começou a piscar em seus olhos. Além disso, eles ainda estão lá. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.